Que a graça bendita do nosso Deus seja contigo, meu irmão. Espero que você tenha tido uma boa noite de descanso. Nós estamos atravessando dias muito quentes aí ultimamente, mas eu espero que você tenha tido e esteja também aí bem nesses últimos dias, né? Esse clima mais seco, mais quente tem trazido alguns tipos de problemas, alterando pressão arterial, trazendo também problemas de ordem respiratórias, mas vamos orar que Deus te ajude, que você não sofra nenhum mal, nenhum dano por este clima como ele está. Quero chamar você para lermos hoje Filipenses 4, versículo 8. Diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha que bom conselho, né? Olhar para estas coisas boas, olhar para essas coisas que realmente levam você a se aproximarem de Deus, a pensar diferente. Você sabe que hoje estamos vivendo sobre um ataque maciço e constante, todos os dias na mídia, nos telejornais, nos entretenimentos, nos fazendo pensar em muitas coisas que não fazem nenhum tipo de benefício ou não trazem nenhum tipo de benefício para nós. Na verdade, nos afastam, nos distanciam de Deus, e isso está se tornando, infelizmente, muito comum aí entre as pessoas viverem sobre estes entretenimentos, pensando nos filmes, nas séries, pensando nas coisas que ocorrem na cidade. Estamos aí numa época de eleição estadual, de eleição municipal. Veja como que isso movimenta as pessoas, veja como que há discussões, há defesas de candidatos, de partidos, e isso tudo não nos aproxima de Deus. Agora, pense naquilo que te aproxima. Pense naquilo que levará você a ter uma vida realmente tranquila, de paz. E quando você fizer isso, quando você começar a buscar isto, você verá que é em Jesus Cristo que você encontra a verdadeira paz. É em Jesus Cristo que estão os bons assuntos. Tudo aquilo que envolve o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é acompanhado sempre de um bom assunto. Então, que isso te ajude a pensar um pouquinho. Nós vamos meditar aqui na mensagem Influência, pregada no dia 14 de novembro de 1963. Ele diz: as pessoas não respeitam a Deus. Hoje está assim, né? Você sabe disso. Elas não têm reverência, elas tomam o seu nome em vão, contam piadas sujas, e mesmo os ministros fazem isso. O púlpito está se tornando um lugar de histórias, de piadas, sabe, de fazer o povo rir, de introduzir assuntos assim difíceis e trazê-los sobre o humor. Ah, mas é tão mais fácil. Mas o altar é um lugar sagrado. Ele não é um lugar para isso. Eu sei que para muitos isso é estranho, dizer, não precisa ser tão tenso, não precisa ser tão sério o altar, o púlpito. Não, há sim uma liberdade ali. Mas olhe, quando chega nesse ponto, nesse momento que ele está dizendo, onde o nome do Senhor no altar, olha a condição. Lá no altar, o nome do Senhor é usado em vão, as piadas estão ali, a brincadeira tem que fazer o povo rir. Se o culto não tiver uma risada, não foi bom. É porque estamos na presença de Deus, então a abundância de alegrias, né? Não é nesse sentido. Ali é um lugar sério, onde a palavra tem que ser falada, a filosofia tem que sair, a história fiada tem que sair e a palavra tem que estar ali. Então ele diz assim: você ouvir piada, penso que estaria tudo bem lá sozinho. Sabe que as coisas são sadias, né? Histórias ali que são engraçadas. Olha, isso é muito bom. Isso não pode ser feito lá num lugar sagrado. Leia o Velho Testamento, veja como aquilo era um lugar tão santo, sabe? Tão cuidado. O sacerdote lá no Velho Testamento,
Ele não podia agir de qualquer maneira, não, ele tinha que ter todo um cuidado. E você vai ver isso ele dizendo aqui, ó, mas creio que os ministros, pastores, ministros, deveriam ser exemplos do que é integridade e santidade. A coisa começa de lado. Quem está sentado ali nos bancos, ele olha muito para quem está à frente, para a maneira como ele se comporta, para a maneira como ele rege seus assuntos. Aquilo o inspirará. Sabemos que a maior inspiração de cada cristão não é o homem, é Jesus, logicamente que o é. Mas você sabe que a liderança influencia demais. Então ele diz, eu creio que os ministros deveriam ser exemplos do que é integridade e santidade. E creio que essa é a razão pela qual não passamos de onde estamos. Eu digo mais, não porque sou um pastor, não. Quando você vê isso ocorrer, então é hora de você cuidar. Você olhar para você, a salvação ela é individual também. Clame misericórdia ao Senhor por aquele líder, por aquele pastor, mas você endireita teus passos, alinha teus caminhos, fique na ordem da palavra. Não ouse correr à frente, não ouse ficar para trás, mas fique detrás da palavra de Deus. Então ele diz, olha, eu creio que essa é a razão pela qual não passamos de onde estamos. Se a liderança não consegue, a congregação vai acompanhar aquilo. Não nos chegamos a isto com a santidade que devemos ter. O membro olha para o altar e diz, bom, se o pastor está assim, então também vou fazer. Isso é conversa, isto é ações de pessoas que estão já desviadas e não sabem. Elas precisam amar as suas almas. Elas precisam cuidar daquilo que Deus, sabe, tem zelado, tem cuidado. Deus veio lá no mundo, resgatou você, pôs você dentro da igreja. Não foi para você ouvir histórias, não foi somente para você ir lá na igreja, sabe? Escutar um sermão, aquilo entrar no ouvido e sair no outro. Você tem que saber o que está absorvendo, saber o que está recebendo, cuidar desta alma que está aí dentro. Isso é responsabilidade de todos nós. É individual de cada um de nós. Então ele diz, você sabe, quando você está se exaltando, extrapolando, você perde esse grãozinho de sinceridade. Tem tudo a ver, você deve lembrar-se que Deus está te observando a cada momento. Ele te observa quando estás dormindo. Agora, penso que a razão pela qual as pessoas fazem aquelas coisas é porque não estão conscientes da sua presença. Parece que elas não creem mais que Deus se faz presente na vida do homem. Elas não estão assim mais. Entendem? Contudo, Ele ainda está aí. Se creres que Ele está ou não, Ele está lá. Você pode dizer, eu não creio nisso, mas Ele está aí. Ele está te vendo. Eu faço porque fulano fez. Olha, o exemplo nosso não é fulano, o exemplo nosso é Cristo. O meu exemplo, o teu exemplo é Cristo Jesus, nosso Senhor. É nele que eu preciso me basear. É nele que você precisa se basear. Se 1000 cai de um lado, se 10.000 cai do outro, eu continuo olhando para Jesus Cristo. Continuo mirando lá na frente. Nós vamos encontrar, e a religião mostra isso, né? O mundo viu nesse ano agora, no ano passado, nesse ano, que não há como se escapar, não. Você encontra pastores corruptos, você encontra lideranças católicas corruptas, você encontra pessoas de outras religiões aí, todas assim. O alvo não é o homem. Se você olhar para o homem, você cai. O evangélico, vamos conversar com o público evangélico, se você olhar para estes, olhe, você vai fracassar, eles são homens. Você precisa olhar para Cristo, amar o que Cristo fez, segurar naquilo, esteja ali no culto, assista o culto, observe o que sai daquele culto, coma aquilo que te alimenta, que te sustenta, que tem sustentação bíblica, creia em cada palavra daquela. Mas o assunto começou a mudar. Olha, nós temos ministros no país todo, homens comprometidos com a palavra, homens comprometidos com a verdade, sabe, em dar ao povo, não simplesmente um tapinha nas costas, dizer, olha, tá ótimo assim. Não é isso que te levará ao céu. O que te levará ao céu é comer da verdadeira palavra de Deus.
Então ele prossegue, vamos aqui lendo, senão não vamos conseguir ficar dentro do nosso tempo, né? Ele diz, olha, é porque não estão conscientes da sua presença, entende? Contudo, ele ainda está aí. Se creres que ele está ou não, ele está aí. Ele vê cada olhar que você dá, cada movimento que você faz. Ele sabe tudo sobre isso. Mas deveríamos estar cientes disso. Cantávamos lá atrás um pequeno hino. Quando pela primeira vez que estive entre os pentecostais, eles cantavam um hino mais ou menos assim: ao longo do caminho para a verdadeira morada da alma, há um olho que tudo vê. A cada passo que dás, este grande olho estás vigilante. Está olhando, está atento. Há um olho te observando, vendo você na igreja e agindo como um descrente, vendo você buscando por Deus e querendo pregar e querendo ser tal e tendo ações vergonhosas. Ele está vendo isso. Lembra-se deste hino? Agora, isso é verdade, Deus é onipresente, Ele sabe o que estás fazendo e até mesmo os seus pensamentos. Certa vez, enquanto estava numa visão, eu estava falando com um ser ali naquela visão, que estava próximo a mim, e ele me respondeu, ele disse assim, olha, os teus pensamentos falam mais alto nos céus do que as tuas palavras na terra. Ele disse, ele sabe o que estás pensando. Você pode dizer que faz isso ou aquilo, mas veja, se lá no coração, lá no seu coração, pensas diferente, estás fazendo algo errado. Deveria ser apenas o que és, entende? A boca deveria falar o que está no coração. É isto. Deste modo, encontramos que as pessoas não percebem a presença de Deus. Sabe? Deveria ser como Davi, o salmista Davi, o homem que era segundo o próprio coração de Deus. Ele disse, o Senhor está sempre diante de mim. Sempre diante de mim. Ele tinha consciência da presença de Deus. Você tem esta consciência também, eu creio que você o tem. Você sabe, você tem procurado viver pela palavra, você tem procurado viver pelas escrituras, irmãos. Deus te honrará por isso, está te honrando, está te abençoando por isso, porque você sabe, você conhece, você reconhece a presença de Deus aí com você. Na tua casa, nos teus negócios, no seu dia a dia, você tem sentido Jesus aí com você. Ele disse, olha, Davi, segundo o próprio coração, era segundo o próprio coração de Deus. E ele disse, o Senhor está sempre diante de mim. Onde quer que fosse, ele se lembrava que Deus estava sempre diante dele. Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, porque Deus estava à mão direita dele. Ele sabia que Deus observava cada passo, cada ação dele. Que tenhamos isso em mente também aqui durante esta quinta-feira, que Deus está nos observando. Feche seus olhos um momento. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por essa citação, Senhor, porque para muitos isto pode ser apavorante, pensar num Deus que tudo vê, que tudo observa, que analisa cada coisa. Mas, Senhor, para quem vive da palavra, para esses tantos que nos ouvem nesta hora, que tem pego as suas Bíblias, tem aberto, tem lido, tem meditado nestas mensagens, isto não os assusta, Senhor. Quando o Senhor sonda os corações deles, o Senhor encontra palavras de vida eterna armazenadas lá dentro. Senhor, e para muitos isto é maravilhoso, saber que o Senhor está próximo, o Senhor se faz presente, como Davi gostou disso. Teu povo, teus filhos hoje amam saber disso, que o Senhor está também acampado ao redor desses, ó Deus, que amam a Ti, desses, ó Deus, que meditam na Tua palavra, e tenho certeza que o Senhor está guiando, livrando e abençoando a cada um deles. Dê-nos uma quinta-feira abençoada, Senhor, com saúde para cada um desses que nos ouvem. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos isso, Senhor. Amém, Jesus. Amém.